Qual é o melhor pré-treino que existe? Gostou, né? Mas antes de eu falar sobre esse vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir o canal e sempre que puder, por favor, comente aqui o que você achou para que a gente aumente o engajamento e esse vídeo chegue a mais pessoas. Qual é o melhor pré-treino que existe então? E aí, o que você acha? Primeiramente a gente tem que entender que é legal, muitas pessoas acham que o pré-treino ele vai dar aquele estímulo a mais, o gás a mais, a energia a mais que essa pessoa precisa para treinar, né? Mas primeira coisa, pessoal, se a gente está falando de energia, pré-treino não dá energia, tá? A gente está falando de energia, a gente está falando de calorias. E assim, pensando em calorias, a gente está falando de carboidrato. Carboidrato é considerado um dos melhores agentes associados à geração de energia rapidamente. A gente sabe que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, mas a metabolização do carboidrato é mais rápido e até mesmo as vias que vão estar metabolizando o carboidrato são maiores. Se a gente está falando de pré-treino, qual é o melhor pré-treino que existe? E aí? Tchan, 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 tchan. Você falou cafeína? Você falou pré-treino? Você tá esperando um nome de marca aqui, meu querido? Gente, o melhor pré-treino que existe é o quê? É uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono é considerado o melhor pré-treino que existe. E isso se faz em função do que a gente chama de carga interna. O que é carga interna? É a recuperação que eu tenho do treino. E isso é muito interessante. Mas antes que você saia e fale, não vale nada isso todo, vou falar da cafeína, que você estava esperando talvez essa informação. Sim, a cafeína do café, ou então até mesmo a cafeína manipulada, ou até mesmo a cafeína de outros pré-treinos, ela sim tem um papel importante, principalmente em 3 principais componentes de ação central, né? Ação do cérebro da cafeína, que é o aumento do foco, né? A redução da fadiga, na verdade é a redução do efeito da fadiga, né? Naturalmente, quando a gente tem um cansaço, a gente tem o que a gente chama de receptores de adenosina no cérebro. E essa adenosina, quando encaixa nesse receptor, ela passa no nosso corpo, de fato, um sinal de cansaço, que naturalmente, de alguma maneira, leva eu a descansar, ou reduzir o que eu estou fazendo e por aí vai, ou até mesmo reduzir um pouco a concentração no que eu estou fazendo, até para poupar um pouquinho isso. Quando a cafeína entra nesse receptor, é como se esse receptor tivesse a redução do sinal que tem que dar para o teu corpo de cansaço. Então você não tem esse cansaço por conta da cafeína. Vamos lá. Mas foco, a gente tem redução da fadiga e a gente tem também aumento da concentração. Isso é válido e muito interessante. Alguns estudos sugerem aumento de força, mas isso não é tão comprovado não. O que aumenta é a efetividade e a concentração na tarefa daquilo que eu estou fazendo e, consequentemente, por aumentar a concentração, eu tenho melhor dinamismo do treino que eu estou fazendo, eu tenho melhor atenção naquilo que eu estou fazendo, e isso pode ser um fator muito interessante, especialmente se eu estiver cansado. Mas, em se tratando de concentração, qual que é a concentração que eu poderia estar utilizando da cafeína? Em se tratando de ciclismo, endurance, triatlon, os estudos trazem de 3 a 6 miligramas por quilo de massa corporal como a quantidade que eu poderia estar utilizando da cafeína. Mas se eu estou falando de um indivíduo com 100 quilos, imagina um cara consumindo 300 a 600 miligramas de cafeína antes de uma prova. Santiago, mas a galera que faz endurance é mais magrinha, tem 70 quilos, que seja. Mas a gente está utilizando aí 420 miligramas de cafeína. Santiago, eu uso muito mais do que isso para treinar. Não, então peraí, calma aí, vou chegar lá. Se eu estou falando de 420 miligramas, o que os estudos têm trazido? Os estudos trazem a ideia de que acima de 150 miligramas de cafeína se aumenta a ansiedade. Se aumenta mais a ansiedade. Isso pode ser um fator que vai prejudicar tanto o teu emagrecimento, quanto até mesmo a recuperação do seu treino. Outra coisa muito importante é, acima de 400 miligramas por dia, você reduz em 1 hora uma noite de sono. Se eu estou falando que o sono é um principal agente de recuperação e deixar você em plenas condições de treino,
Então está significando aí que você está reduzindo a capacidade de recuperação e não está de fato produzindo uma capacidade ótima de treinamento, e isso vai reduzir os seus resultados. Então, se eu estou falando de musculação, Santiago, qual que seria a dose interessante antes da musculação? 1,5 miligramas por quilo de peso corporal. 1,5 miligramas por quilo de peso corporal. Então, se eu tenho um cara grandão, de 100 quilos para treinar, ele com 150 miligramas antes da musculação, ele já consegue ter um bom estímulo para treinar, e isso é bem legal, porque isso não vai prejudicar tão pouco a ansiedade, tão pouco o sono, tão pouco outros fatores associados ao uso demasiado de cafeína. E em se tratando, por exemplo, de café, quanto que isso mais ou menos representaria, Santiago? Isso aí representaria mais ou menos 2 xícaras de café coado, tá? Ou então uma xícara de café, o café mais concentrado, que é o café expresso. Então, pensando também na maneira com que esse café é feito, a gente tem uma ideia de como a gente pode se policiar. Perfeito? Então, o melhor pré-treino que tem é uma boa noite de sono. Você já fez o teste? Você já testou ter uma boa noite de sono e treinar sem uso de nada antes? Já fez o teste? Faz sentido para você? E outra coisa, será que valeria a pena nós tentarmos viver de uma maneira mais natural possível, sem a utilização de alguns agentes que vai nos acelerar? Será que talvez pode estar fazendo sentido até mesmo na recuperação? Bom, isso é um assunto para um outro vídeo, mas se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, marca aquela pessoa que vai gostar de saber dessa informação. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.